Vamos começar um momento de silêncio, um momento de oração. Que Deus e o seu Espírito Santo esteja conosco, nos ajude, alimente nossa sede de verdade, de crescimento e de dar conteúdo à nossa vida. O que nos sustenta realmente são as convicções da vida, o conteúdo da alma, portanto, a nossa espiritualidade, a palavra de Deus que se torna vida, estrutura em nós. Nos dá aquela paz. Pedimos, então, que esta noite a palavra de Deus que vamos abordar, que vamos refletir um pouco, seja realmente uma palavra viva que venha transformar nossas vidas, que venha nos ajudar. Espírito Santo de Deus, vem, ilumina o coração de todos nós, para que possamos crescer no teu amor, possamos nos conhecer melhor, possamos conhecer o nosso Pai melhor, possamos conhecer nossa vida melhor, possamos ser pessoas mais vivas, mais verdadeiras, possamos ser pessoas de conteúdo e não apenas de aparência. Então, fica conosco, Senhor, fica conosco com o teu Espírito Santo, ilumina a nossa noite, ilumina o nosso encontro. Amém. Então, gente, o tema da oração, um tema aparentemente simples. Será que sabemos rezar? Difícil, né? Eu acho que sei rezar muito pouco, acho que todos sabemos rezar muito pouco. Segunda-feira passada tentamos apresentar um conteúdo geral, de início, né, vendo realmente oração como um encontro com Deus, né, como um encontro com esse Deus que nos ama. Hoje nós vamos avaliar alguns textos bíblicos que nos falam de oração, né? Então, eu queria ver isso com vocês. Então, primeiro texto, hoje já vamos começar, vamos ver se eu consigo também. Eu vou escrever aqui Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 8. Está aqui, publiquei da paróquia, aqui no nosso bate-papo, aquela onde está a paróquia Sagrado Coração de Jesus, sou eu, vou fixar esse comentário, fica um pouquinho por lá, depois a gente muda. Mateus 6, 7 e 8, queria ver com vocês, tá? E vou ler para facilitar, né? E depois cada um pode recuperar na Bíblia, dar uma olhada. Obrigado a todos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós lhe o peçais. Então, vamos lá. É um versículo bastante intenso e que já nos dá algumas orientações bem importantes sobre oração. Vou ler de novo. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: nas vossas orações, não multipliquei as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós o peçais para ele. Então, vamos dar uma olhada. A primeira expressão desse versículo é nas vossas orações. Bom, no tempo de Jesus, o tempo que Jesus encontrou, então, uma comunidade judaica, né, primeiramente na sua terra natal, depois em outros lugares
que ele visitou ao redor do lago de Tiberíades e também quando desceu até Jerusalém. Era um povo que não tinha como não rezar. A oração era a estrutura da vida das pessoas, não era a oração do jeito que a gente reza. Era uma obrigação, não tinha, era impensável que alguém e alguma família vivesse sem rezar, sem participar, né, do culto, do sacrifício, sem visitar o templo. Então, era algo profundamente estruturado na vida. Tanto que o governo, apesar que no tempo de Jesus tinha a invasão romana, portanto, os romanos ficavam lá vigiando tudo, mas o governo mesmo, local, era praticamente conduzido pela liderança religiosa, né? E, portanto, não havia uma grande separação entre a vida comum, a vida civil, e também a vida religiosa, né? O sinédrio era o organismo que julgava as pessoas, que fazia os processos, que emitia sentenças. Portanto, era uma união muito profunda. Então, essa observação, esse começo, para nós é importante. Nas vossas orações, hoje não é mais assim. Hoje mesmo, cristão, católico, muitos que se dizem católicos, muitos de nós, não temos assim uma prática de oração firme, uma prática de oração constante que, que nos leva realmente a ser pessoas de oração. Então, a primeira parte é tentar lembrar isso nas vossas orações. Quais são as minhas orações? E principalmente a minha oração, o meu encontro com Deus. Não é questão de um Glória ao Pai, de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, pode ser a nossa oração, e se for assim, que seja bem feita, que seja feita com o coração, com a alma, com a inteligência, não só de boca para fora, mas, como a gente falamos bastante segunda-feira passada, principalmente o nosso encontro com Deus, né? Então, a nossa oração, aprendemos a nos estruturar. A gente cresceu, né? A Igreja Católica nos ensinou, pelo menos, a oração quando levantamos, quando deitamos. Claro, toda a oração, que é a nossa participação na missa, na comunidade, em outros momentos. E hoje, qual que é a minha oração? Qual que é o meu encontro com Deus? Isso é fundamental. Eu tenho ele diário, eu consigo 10, 15 minutos com Deus por dia. Ele me dá 24 horas. E será eu consigo 15, 20 minutos? Né? A minha maneira de rezar, qual que é o meu encontro com Deus, como que eu vivo isso? Vivo meditando a palavra, né? Como fizemos bastante nesse tempo de pandemia. Vivo refletindo, meditando, como que eu estou fazendo isso? Padre, eu rezo o terço todo dia, ótimo. Realiza-se um encontro com Deus pelo terço. E como é esse terço, como é a participação, que conteúdo você dá a esse terço? E assim outros momentos que nós podemos ter, né? Mas é importante nas vossas orações. Então, as nossas orações. Só para fazer uma divisão fundamental de início, né? Hoje existe a oração da comunidade, não aquela durante a missa, quando a comunidade se reúne, quando a família se reúne, quando uma pastoral se reúne, quando a gente realiza um encontro, rezamos em conjunto, em comunhão. Existe a oração individual, quando eu estou sozinho. As duas são importantes, as duas têm uma relevância na nossa vida, né? Então, as nossas orações são as duas. A oração de um momento comunitário na missa, ou em outros momentos na adoração, e também a minha oração pessoal. Vamos lá. Não multipliqueis palavras. Então vamos dizer algumas coisas sobre esse multiplicar palavras. Eu fico dizendo, repetindo,
que oração é principalmente se colocar na frente de Deus, se colocar junto a Deus, se colocar como um tu, um alguém que encontra outro alguém. Eu me encontro entre pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana que sou eu. Né? Então, esse é o mais importante e deve ser o estilo da nossa oração para ela ser verdadeira. Mas então, se eu não preciso multiplicar palavras, primeiro, oração não é contar as coisas para Deus. Não é fazer o resumo para Deus do que aconteceu, do que o médico disse, caso que a gente está lá preocupado com alguma doença nossa ou de familiares, ou um acidente, ou um problema de família. Né? Não é para Deus, não é para a gente contar as coisas. Então, vai falando, pelo amor de Deus, pelo amor dele, né? Proibido não é nada. Né? Mas uma forma, às vezes, que nós temos de multiplicar palavras é pensar que a oração é informar a Deus. Deus sabe tudo. Então, a melhor maneira de informar a Deus, ou de atualizar a Deus, é dizer simplesmente: Senhor, estou aqui, tu sabes o que aconteceu comigo. Tu sabes porque hoje eu estou sofrendo. Senhor, tu conheces a angústia deste meu dia. Senhor, tu sabes o que está apertando o meu coração. Essa é uma maneira fantástica de começar a oração. Se apresente com aquilo que você é, mas não precisa, né, multiplicar orações. Tem formas. Então, uma maneira de multiplicar palavras que não é muito produtiva na oração é contar as coisas para Deus. Não precisa contar, precisa se apresentar, precisa abrir o coração e dizer para eles. Né? Agora, nós temos formas, outra coisa que às vezes gastamos palavras para convencer a Deus. Eu já disse, oração não é convencer a Deus de quê? Será que eu penso melhor que Deus? Será que eu tenho uma verdade melhor da verdade de Deus? Uma bondade melhor que a bondade de Deus? Então, não precisa convencer a Deus, não é convicção. Não é tentar convencer a Deus para ser melhor. E hoje, como sempre, mas eu queria também comentar sobre multiplicar palavras, né? Algumas formas que às vezes acontecem no nosso dia a dia e que são interessantes. Não tem nada de errado, mas a gente não pode fazer confusão. Por exemplo, a gente promove uma corrente de oração. Ou a gente quer alcançar uma graça porque fulano está mal, porque a paróquia precisa disso, porque a minha família precisa disso. Aí a gente vai juntando pessoas na mesma oração. Então, isso pode ser feito, claro. Deus quer que a gente seja uma comunidade que possa rezar unida. Deus quer a nossa união, né, na oração. Mas, pelo amor de Deus, não vamos pensar que se juntamos 50 pessoas, a oração tem um resultado. Se juntarmos 200, tem um resultado maior. E quem sabe se então chegamos a 5.000, tem mais 1.000, tem mais resultado ainda. Não precisa multiplicar palavras, não precisa multiplicar pessoas. E se precisa, porque a gente quer rezar com amigos, com fraternidade, em comunhão com pessoas. Aí a gente realmente realiza a oração da comunhão, onde nós unimos nossos corações, mas a corrente de oração, você não deve pensar que juntar número. Que como se fosse um abaixo-assinado. Então, um abaixo-assinado de 100 pessoas tem valor, de 10.000 pessoas tem outro. Não.
No caso da oração, no caso de Deus, não é assim. Então, a gente pode promover a oração em comum, corrente, avisar todos os amigos. Claro que podemos. Muito bonito em termos de comunidade, de família, de corpo de Cristo que reza. Você sabe que a igreja é o próprio corpo de Cristo presente, né? Então, é positivo, mas não vamos fazer confusão, certo? Então, hoje, também acho que nesse momento é oportuno lembrar, acho que muitas pessoas já têm um juízo firme, formado sobre isso, não custa nada aqui retomar o assunto. Aquela coisa muito chata, errada, antipática e que não tem nada de cristão, da pessoa que me manda aquele tipo de mensagem, que às vezes envolve oração, e me pede para não quebrar a corrente. Gente, não tem nada disso. Então, essa mensagem que veio pelo Facebook, talvez mais pelo WhatsApp, né, pedindo que eu, por favor, repita essa oração, mande para 20 pessoas, para 40 pessoas, repita 7 vezes, não quebre, não, pode quebrar o que quiser. Não existe isso, não existe esse tipo de coisa. Digo, não existe como algo verdadeiro, importante, principalmente. Não existe uma pessoa que determina como eu preciso rezar, o que eu preciso fazer. Quem diz que eu preciso mandar esta oração para 20 contatos, para 20 pessoas? Gente, todo esse tipo de coisa é furada. São coisas furadas, me permitam. São coisas que não têm maior sentido. Não tem um sentido de fé verdadeira. Está mais parecendo não sei o que é, que tipo de ação, mais ligado a alguns elementos de superstição do que, na verdade, a uma prática de uma verdadeira oração. Então, quanto mais pessoas rezamos juntos, teremos mais sucesso no pedido? Não, não é isso. Né? Não depende de multiplicação de palavras e não depende de multiplicação de pessoas. Precisamos nos manter objetivos e reais na frente daquele que é o nosso Deus. Por que Deus precisaria de número? Por que Deus se deixaria tocar pela oração, pelo número de pessoas? Eu acho que um de nós sozinho, pela sua intensidade, pela sua sinceridade, ele entra no coração de Deus. Né? Então, eu acho importante evitar, né, esse tipo de coisa. Então, o sentido de rezar juntos, de promover uma iniciativa que muitos vamos pedir a mesma coisa, é um sentido de povo de Deus, é um sentido de comunhão, de fraternidade, de nos unir na caridade do amor, né? na, na oração. Esse é o sentido, que é um sentido bastante importante. Mas vamos lá continuar então o versículo. Como fazem os pagãos que julgam que serão movidos à força de palavras. Né? Quase que as palavras tivessem de tanto falar, cansar Deus, que enfim se decide atender o nosso pedido. Não é bem isso. É interessante que Jesus fala de pagãos, né? Então, né, nessa forma de rezar, não é hoje que estou falando nisso, mas enfim. Pode colocar no meio tantas coisas que a gente quer fazer troca com Deus, quer oferecer para Deus, né? Sei lá o que é. A verdadeira oração sempre será a do coração sincero, sincero da pessoa que se coloca na frente de Deus verdadeiramente. Por quê? Então Jesus fala de não multiplicar palavras, como fazem os pagãos, porque Deus, vosso Pai, sabe do que precisas. Aí volta no início, que eu disse, não é para contar a Deus a oração, contar a Deus o que aconteceu.
porque Ele sabe não apenas o que aconteceu, mas sabe também do que eu preciso. Então, volto a dizer, oração bonita, né, que poderia, cada um tem seu jeito, mas poderia saber, Senhor, estou aqui, tu me conheces, tu sabes tudo que eu preciso, Senhor. Eu quero, então, colocar minha vida em tuas mãos. E tu, sabendo, Senhor, que nesse momento está o problema, essa angústia, isso está me angustiando, eu te peço, Senhor, que, né, teu amor seja revelado na minha vida. Entendeu? É essa maneira de... Não é para a gente rezar, Deus faz isso, precisa fazer isso ou isso, aquilo. Né? A oração não é uma lista de pedidos. Lembrando de uma coisa que eu falei no encontro de segunda passada, não existe oração que muda Deus. Não existe uma oração que convence Deus a ser melhor, porque Deus já é o melhor, porque Deus não está se poupando. Então não existe, né, o nosso pensamento que quer fazer a oração para mudar a Deus, para mudar o seu pensamento. Deus é aquele que me ama e me ama plenamente. Então, a oração não serve para mudar a Deus, mas muda muita gente. Ah, sim. Então, a oração muda a gente, muda meu coração, faz crescer minha fé, muda meu jeito de ser. A oração realmente me transforma, porque estar perto de Deus me transforma, porque não posso ficar perto da luz de Deus sem ser iluminado. E se eu consigo me colocar perto de Deus, na sua presença, na presença da sua graça, então eu sou agraciado. Não tem como estar perto de Deus sem que meu coração seja tocado. Então essa é a grande graça da oração, independente daquele que naquele dia foi o meu pedido, a minha súplica, entendeu? Não tem como eu me aproximar de Deus sem que luz, sem ser iluminado. Não tem como me aproximar de Deus, que é amor, né? Sem, então, ser tocado por esse amor e sentir vontade de amar. Então, a oração me muda. A oração transforma o nosso coração. A oração nos concede muita graça, essas graças, né, que vão no íntimo do meu ser e que, portanto, vão tornando minha vida muito melhor, muito mais serena, muito mais feliz, mesmo na tempestade. Tá certo? Então, não os imiteis. Termina o primeiro versículo que hoje estamos estudando, né? Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8, né? Termina assim, não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Deus sabe. Então, a sabedoria de Deus sabe. A essa sabedoria que eu vou me referindo. A esse Deus que sabe, que me ama, que eu vou me colocando a minha oração, né? Então, nós estamos terminando agora essa primeira parte, esse primeiro momento, né, desse versículo tão interessante, né, de Jesus, que inclusive é naquele contexto que ele ensina o Pai Nosso, né, que também não estou abordando no assunto de hoje, mas é naquele contexto. Tá bom? Então, vou colocar agora aqui no nosso texto, nos comentários,
Vou colocar agora o segundo texto, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. Coloquei. E Paróquia Sagrado Coração, vocês estão vendo, sou eu que escrevo aquilo. Lucas 11, 9 e 10. Então, eu vou deixar fixado alguns minutos e vou ler agora esse versículo que também. Vamos lá. Na sua aparência, é quase o contrário do que falamos no outro versículo. Quase, né? Claro que precisamos entender, mas é quase o contrário. Interessante. Então, vamos lá. Jesus, de novo, fala de oração né? E fala assim: e eu vos digo, pedi, e vos será dado. Buscai e achareis. Batei, e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E o que bater, ao que bater, se lhe abrirá. Tá certo? Vou repetir. Repito, parece o contrário do primeiro versículo, mas não é. E eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E o que bater será aberto. Então, nós estamos trabalhando aqui 3 verbos, todos eles falando da súplica. Isso é quando a gente faz um pedido para Deus, né? Usando o verbo pedir mesmo, o verbo buscar e o verbo bater, no sentido bater uma porta, né? Para que seja aberta. Então, parece então aqui um incentivo a pedir muitas coisas, né? A pedir com fé, mas parece um incentivo a ter a certeza que quanto mais pedimos, mais teremos. Que quanto mais pedimos a mesma graça, a mesma súplica, nós vamos alcançar. E é verdade que tem pessoas que ficam anos pedindo uma graça, pedindo um dom de Deus. E às vezes realmente demora esse tempo, mas a pessoa ficou lá em toda essa persistência, né? Em toda essa persistência. A primeira coisa que eu queria falar, então, a propósito desse versículo, dos verbos, né, de oração, de súplica, pedir, buscar e bater, né? Antes que pensar numa lista de pedidos, nós temos que pensar em realmente naquilo que precisamos buscar, em quem de fato nós estamos procurando. Então, a oração de súplica a Deus é muito mais uma busca de Deus que uma busca de favores. É muito mais uma busca daquilo que eu preciso buscar, daquilo que eu preciso achar, daquilo que eu preciso encontrar, daquilo que eu preciso que me abra a sua porta, né? Então, essa palavra, esse palavra de Jesus, né? Que então parece mostrar assim que a oração vai ser atendida na medida da insistência. Tem um versículo que Jesus, né, fala de insistência mesmo, faz o exemplo do amigo que não quer levantar à noite, que você vai batendo a porta e o cara está dormindo, está lá com os filhos, mas de tanto insistir, até pela sua falta, né, de respeito, pela sua invasão, ele vai te abrir.
Então parece que Deus está dizendo, eu vou dar para vocês as coisas na medida que vocês passaram tempo pedindo, multiplicando, repetindo, insistindo, insistindo, insistindo. Mas, na verdade, essa insistência é sempre na mesma linha daquilo que eu estou falando desde o começo. Então, não é pedir coisas, mas para quem? Para quem que eu vou pedir? Buscai. Buscar o quê? Quem procura, acha. Então, o convite é a procurar Deus, procurar estar com Ele, procurar esse nível de transcendência na minha vida. Não ser a pessoa que resolve tudo à maneira da terra, dos homens, dos cálculos humanos, mas ser aquela pessoa que tem força de se abrir ao infinito. Então, quem procura, acha. Quem procura Deus, acha Deus. Então, muito mais, novamente, que tentar cair, né, numa insistência de pedidos materiais ou de pedidos específicos ou de lista de oração, de pedidos que nós vamos fazer, muito mais do que isso, gente. É sempre se referindo ao nosso encontro com o Pai. Então, pedi que vos será dado o amor do Pai. Buscai. Quem procura vai achar o encontro com o Pai. E bater essa porta que também é esse desejo. Então, são repetições dessa mesma experiência. Mesmo assim, eu vou fazer uma pergunta muito prática, retoricamente uma pergunta que vamos responder juntos, porque realmente a aparência, né, desse versículo, ou aquele exemplo que eu fiz sobre o amigo que não quer abrir a porta e porque não é uma hora própria, mas enfim, ele vai abrir a porta e Jesus diz que o Pai também vai nos atender se formos inoportunos. Então, vou fazer a pergunta: será que Deus, para nos dar uma graça, precisa, né, ser suplicado muitas vezes? Será que o pedido a Deus tem que ser repetido muito? Será que Deus precisa dessa repetição para Ele poder conceder uma graça? Então, qual que é a resposta? É claro que a resposta é não. Deus não precisa disso. Deus não precisa dessa insistência. Volta naquilo que disse, não é que ele precisa ser convencido. Então, essa insistência, essa súplica incessante, esse procurar, esse bater, eu que preciso. Não é que Deus é surdo, não é que Deus é distraído, não é que Deus não está querendo me dar atenção. E precisamos pedir, bater, buscar. Não. É nós que somos, que precisamos. Nós que realmente precisamos repetir, insistir, buscar. E não achar que a experiência de encontro com Deus na oração é uma tentativa, acabou duas, acabou não, é a vida inteira que a gente tenta. É a vida inteira que a gente busca. E a vida inteira que a gente bate na porta do coração de Deus, porque nós somos como mendigos que precisamos de tudo em relação a Deus. Nós somos
né? Todas as pessoas que precisamos, que aquela porta de infinito, que aquela porta seja aberta, que o meu encontro com Deus aconteça, seja verdadeiro, seja real. Eu preciso, eu tenho sede de infinito, eu tenho fome de Deus. E, portanto, eu busco, eu acho, eu peço, eu bato. Então, essa imagem fala da nossa necessidade. É isso que Jesus está nos orientando. Portanto, será que eu posso resolver a questão da oração sem querer julgar a vida de ninguém? Você conhece a sua vida. Você tem que se julgar, ou pelo menos se avaliar. Será que um Pai Nosso, uma Ave Maria 200 por hora, resolve a minha experiência de oração? Será que uma missa aos domingos, olhando o relógio o tempo inteiro para ver quando acaba, será que isso resolve a minha experiência de oração? Será que está existindo o meu encontro com Deus? Então, esse é o grande questionamento. Não é que Deus precisa da gente repetir, é que eu repetindo, insistindo, buscando, realmente vou aprendendo. E vou aprendendo a fazer da minha oração um encontro com Deus. E se eu chego com o meu coração, com minha alma, com o meu ser, e colocar o meu ser junto ao ser de Deus, será que eu preciso pedir alguma coisa? Me vem a imagem, desculpe a materialidade da imagem, mas de uma pessoa que alcança um grande tesouro. Chegou numa gruta, num lugar, não sei. E está lá no meio de um tesouro que é infinito, né, de muitas riquezas. Você vai pedir o quê? Vai pedir um pequeno detalhe? A pessoa está com um tesouro inteiro? Então, se eu encontro meu tesouro, que é Deus, se eu coloco perto de Deus e realizo esse contato do meu ser com o ser divino que é Deus, eu preciso multiplicar palavras, eu preciso fazer lista de graças, de pedidos, ou eu vivo e sinto e tenho certeza que Deus vai me dar tudo que eu preciso, porque Ele sabe que eu preciso. Tá certo? Então, Deus não é que Deus necessita de ver a nossa insistente oração, mas somos nós que precisamos. Vou ler aqui uma frase que gostei muito. Para gravá-la, digo a oração, nas fibras da nossa mente e do nosso corpo, para aumentar o nosso desejo de Deus, desejo de infinito, e a nossa espera, que é a verdadeira esperança. A espera de Deus na minha vida. Então, ó, gente, eu não sou um grande místico. Eu devo ser, em termos de oração, uma pessoa muito pior que muitos de vocês. E tenho que aprender muito. Então, não estou aqui dando aula. Estou aqui meditando essa palavra que me ensina, né? Onde está o tesouro verdadeiro, eu não posso perder tempo com moedinhas. Onde está o verdadeiro encontro, eu não posso perder tempo, né, com coisas
pequenas. Então, toda forma de oração, né? Desde o meu Glória ao Pai, o meu Pai Nosso, uma Ave Maria, no caso, né, na intercessão de Maria Santíssima. Qualquer maneira que eu tenho de rezar, ela deve ser transformada nesse encontro, né? Então, para responder a pergunta retoricamente que eu fiz, Deus não precisa, então, de repetição, de insistência, mas nós precisamos. A gente precisa e tem que se dedicar muito, né, no tempo, e ter constância, e ter uma capacidade de colocar a oração como uma parte estrutural da minha vida para que eu consiga realizar o meu encontro com Deus. Aqui cabe um detalhe assim, de muitos místicos, doutores, professores, mestres em oração, que dizem que, basicamente, para realizar um encontro assim do meu ser com Deus, a gente precisa no mínimo de 20 minutos de oração, de silêncio, de espera, de bater na porta. Isso não é uma lei, é um ensinamento que dão, né, que para um tempo necessário que a gente consiga se abrir um pouco a Deus, que a gente consiga se livrar de tantas amarras psicológicas, espirituais, que fazem com que na hora que a gente reza, como vocês e como eu, dá um monte de coisa na cabeça e a gente não consegue nem terminar um Pai Nosso do jeito que deveria, que seria então de o nosso encontro com Deus. Como a oração espontânea, a oração do coração, eu me colocar na frente de Deus e falar realmente na frente dele, como uma pessoa na minha frente, é um esforço verdadeiro. Eu acredito que essa maneira de rezar nos ajuda a ser mais autênticos, a buscar mais esse encontro, né? Esse encontro. Então, acho que isso é o segundo passo de hoje que demos, e nosso tempo está voando, e vou colocar aqui agora um outro texto que vamos refletir juntos, que é novamente o Lucas, isso, capítulo 11, e versículo de 11 não, a 13. Tá bom? Ok. Lucas 11, de 11 a 13, vou fixar um pouquinho. Olha, esse versículo, mais um terceiro passo hoje, é na palavra de Deus, ouvindo Jesus. Lucas diz assim, no seu evangelho, Jesus fala, se um filho pedir um pão, qual o pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? E aí Jesus continua, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que lhe pedirem. Então aqui nós temos um versículo de Lucas que dá um passo um pouco em relação a Mateus e Marcos, que relatam o mesmo versículo bem parecido, mas aqui Lucas dá um passo querendo esclarecer. Se vós, sendo maus,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. É verdade, então, que Deus nos atende. É verdade que Deus nos atende quando pedimos coisas boas. Mas sabe onde está o problema? É que muitas vezes o que é bom para Deus não é bom para nós. O que para Deus é coisa boa, para nós não é. Então nós estamos pedindo como bom algo que não é bom. Algo que nós estamos querendo que Deus faça. Mas às vezes não é bom para nós. Não é bom para ninguém. Então Lucas aqui define. Então, se vocês dão coisas boas, vocês que não têm um coração bom, que são maus, ele fala claramente, dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai lhe dará o Espírito Santo, não tudo aquilo que vocês querem. Porque aquilo que vocês estão querendo, às vezes, não é aquilo que vocês precisam. Porque aquilo que vocês estão achando necessário não é aquilo que de fato é necessário. Por isso, Lucas lembra: o grande dom do Pai é o Espírito Santo, e a presença de Deus, o Espírito Santo, né? Vamos lembrar, amor de Deus derramado em nossos corações. Então, muitas coisas que nós julgamos boas, muitos pedidos que fazemos a Deus, sem contar toda a parte que se materializou dentro um certo tipo de teologia, tipo teologia da prosperidade, que eu já falei sobre isso, né? Então você vai pedindo um negócio, você vai precisar pedindo um dinheiro para Deus, um carro novo. É lamentável, lamentável que a pessoa testemunhe a bênção de Deus ligado a bens materiais. Não que Deus não participe de nossas lutas, mas são nossas lutas. Oração não é para pedir coisas. Oração, com certeza, não é para pedir dinheiro. Ah, padre, mas... Não, claro, se a pessoa... Pai, tira a minha família da fome. Essas crianças da fome. Pai, tu conheces a situação que estamos vivendo. É claro, sim, que a pessoa pode rezar assim. Mas não está pedindo carro importado, né? Aplicações financeiras, sei lá o quê. Não está pedindo para ficar mais rico. Alguém pode pedir realmente o que lhe é necessário para viver, né? Então, esse é um problema muito sério. Nós podemos pedir de tudo Deus, mas precisa que aquilo que peçamos realmente seja na linha daquilo que Deus é para nós, daquilo que é a missão de Deus na nossa vida, daquilo que é o Espírito de Deus na nossa vida. Então, é muito aí, muito nesse sentido, desculpem, que a gente deveria um pouco rever a nossa maneira de pensar. Então, olha uma frase que vou ler. A oração não é uma mágica, um cansar os deuses. Eu vou cansar Deus até Ele me atender. Ou um atordoar a Deus pela multiplicação das palavras, como falamos antes. Deus não está à nossa disposição para atender nossos desejos, muitas vezes egoístas, mas também muitas vezes errados, porque nem sabemos o que queremos. Imagina se sabemos o que precisamos. Quando muitas vezes não estamos sabendo nem o que queremos. Tá bom?
Então, Lucas resume o que realmente precisamos, o que realmente queremos, o que realmente é bom na nossa vida, resume como um dom do Espírito Santo. Lembrando que essa pessoa divina é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Então, gente, isso é muito, muito importante que a gente pense. Vou repetir a frase que eu disse. Deus não está à nossa disposição para atender nossos desejos, muitas vezes egoístas, mas também errados, pois não sabemos o que queremos. E eu acrescento, imagina se sabemos o que precisamos. Então eu posso até pedir uma cura, né? Um dia a gente vai falar da oração de cura. Que pode acontecer ou não. Já rezamos pela cura de muitas pessoas, que às vezes aconteceu e às vezes não. Já pedimos que muitos amigos, familiares, conhecidos fossem poupados da morte e não foram, né? Nós podemos pedir e podemos ter a ideia que fomos atendidos ou não. Mas se eu pedir de verdade, certamente sempre vou receber a resposta de Deus, o que eu preciso, que às vezes não é aquilo que eu queria, mas às vezes é a força para a gente superar e viver aquela situação, para passar para aquele momento. E quando a gente experimenta isso, a gente experimenta que Deus está certo. Então tem coisas que são inevitáveis, tem coisas que não estão em nossas mãos. O que seria da vida se nós tivéssemos o poder de evitar a morte, de evitar doenças com a oração? Eu sempre digo, cristão, filho de Deus, né? Não é um filhinho de papai. Isso é, Deus não poupa a gente das coisas difíceis, mas nos dá a fé, seu amor, sua graça, para passar por elas com força, com dignidade. Então, esse é o sentido verdadeiro. Então, Deus não está aqui para atender nossos desejos, mas a oração aumenta em nós. O desejo verdadeiro de Deus, de verdade, de amor, de compaixão, que de fato vai enriquecer nossa vida. Terminando hoje, então, depois que a gente estudou esses 3 versículos que são importantes, eu queria fazer uma diferença aqui, finalizando, que muita gente ainda não sabe. Tecnicamente falando, do ponto de vista antropológico, filosófico, a magia é a tentativa que se faz de se tornar donos de poderes divinos, de poderes extraordinários. Então, tem formas de rezar, de fazer orações, sacrifícios, ações, que são mágicas. Então, tentar roubar, conseguir o poder de Deus para aplicá-lo naquilo que eu quero, às vezes até contra inimigos. Então, uma mágica que pode ser até de muita maldade, querendo que a força divina seja destruidora em relação a coisas e pessoas que eu não quero ver, nem vivas, nem produtivas, nem felizes. É claro que ninguém tem na Terra poder de conseguir, força de conseguir o poder de Deus. Mesmo aquela pessoa que fala, mesmo aquele médium,
mesmo aquela liturgia, aquele rito daquela religião que fala isso, ninguém tem na Terra a força de usar o poder de Deus como Ele quer. Então, a oração é pedir o poder de Deus, confiar no poder de Deus. A mágica, a magia ou uma mágica é querer usar aquele poder do jeito que eu quero, usar a força de Deus ao meu serviço. Então, é querer Deus a nosso serviço. Então, terminando de uma maneira meio complicada hoje, mas é importante que você saiba, meu irmão, minha irmã, não adianta pedir a Deus que Ele pratique a sua vingança. Deus não vai fazer mal para ninguém, só porque você quer. Jamais posso pedir para Deus que meus inimigos sejam inimigos dele também. Tá certo? Então, isso é muito, muito importante. Que na nossa forma de rezar, de ser, nem como pessoas, nem como comunidade, a gente use oração buscando maldição para outros. Eu não posso pedir para Deus ser mal para alguém. Cuidado com isso. Cuidado com maneira de rezar, às vezes de uma maneira mesmo sutil, que no fundo são baseadas nisso que eu estou falando. São ações de mágica. Desculpem, de magia. Nada a ver com oração. E já que toquei nesse assunto, e que às vezes muitas pessoas me perguntam, falam, padre, mas eu acho que a pessoa já está de olho gordo comigo, fez, né? Foi feita uma fatura, uma macumba, foi feita isso contra mim. Eu sempre digo, esse tipo de coisa pode te afetar só se você acreditar que ela vai te afetar. Porque se você tem fé em Deus, se você tem uma inteligência normal, aberta, você sabe que ninguém pode usar poder, nenhum poder contra você. Ah, mas existe o poder de mal. Ninguém usa nem é dono desse poder. O que eu sempre digo, não precisa de muita descoberta. A maldade de alguém, aquilo que uma pessoa sente de mal contra mim, vontade de me destruir, de me ver infeliz, provavelmente essa pessoa convivendo comigo, perto de mim, eu vou perceber essa sua vontade. Isso pode me machucar, mas não espiritualmente. Não acima de um poder divino. Me machuca porque, de repente, essa pessoa, pensando, falando e agindo, pratica o mal contra mim. Mas isso não é um poder que está acima. Infelizmente, você já viu, já viveu, já sentiu alguém perto de mim que me deseja mal. Eu não posso ficar bem, não me sinto bem, mas é uma questão que o meu psicológico, o meu afeto, a minha parte afetiva, psicológica pode ser tocada, mas não é um poder acima. Eu não posso dar valor a isso. Eu não posso pensar que isso pode direcionar a minha vida. Claro, tem o mal do outro, que é tão prático, é tão evidente, ele pode me agredir, pode me ferir, pode me caluniar, pode me trazer problemas, consequências na minha vida, eu vou me defender disso. Mas tudo um lado humano. Não tem um poder, né, que acima de mim, um poder divino que possa. Então, não vamos dar espaço. A pessoa que sofre com isso é a pessoa que dá esse espaço, que dá valor a coisas que valor não tem, que dá poder a coisas que poder não tem.
Então, cabe simplesmente a nós, como eu sempre digo, né, quem realmente confia no amor de Deus pode ficar tranquilo, pode ficar sereno. Repito, tirando aquele lado humano que, sei lá, se uma pessoa está contando mentiras sobre mim, está me caluniando, está dizendo que eu fiz um crime, vou me proteger de uma maneira ou de outra, entendeu? Mas não tem nada a ver com forças divinas. Não existe homem na Terra que pode aplicar forças divinas contra alguém. É isso. Então, aquilo que eu disse antes termina hoje, né? Não tente usar a sua fé, a sua oração para prejudicar alguém. Ah, não, padre, mas eu só queria que a pessoa, que aquilo fosse revelado. Eu queria que a pessoa recebesse o que ela merece. Tá vendo? Você já está julgando o que ela merece. Deixa Deus decidir o que ela merece. Então, às vezes, por trás desse sentimento chamado de justos e de busca da justiça, nada mais, nada menos está escondido o nosso desejo de vingança, o nosso desejo de, né, revidar aquilo que foi feito contra nós. Não tem perdão, não tem misericórdia, não tem nada que nos aproxima de Deus, ainda mais se eu misturo isso com a minha oração. Então, cuidado com isso. A oração não muda Deus, nunca. E Deus nunca vai se tornar um princípio de mal, uma força de mal para realizar aquele ódio, aquele orgulho, aquele sentimento negativo que você tem contra alguém. Nunca vamos fazer isso. Nunca vamos fazer isso. Tá bom? Deus é bom, nele nós confiamos e temos certeza que o maior presente na nossa vida é sempre o nosso encontro com Ele. Bom, espero que também hoje já são quase 9h10, né? O nosso encontro produziu alguma coisa, que Deus nos assistiu, nos atendeu e que a gente, com a força e ajuda do Espírito Santo, possa ter dado um passo novo, né, na nossa caminhada. Um abraço a todos, uma boa semana, um abraço a todos